Bom dia, queridos, tudo bem? Acho que foi a Rosângela e mais alguns alunos aí pediram para mim fazer um chat, o fórum lá no canal nosso lá de contato, no Moodle. Porém, eu resolvi gravar esse vídeo para solucionar algumas partes do trabalho que talvez alguém, por exemplo, um tem horário de manhã, outro tem horário à tarde, eu sei que todo mundo trabalha, assim como eu também. Então, eu estou aqui no sentido de contribuir com a O2 aí, que é a questão da construção do plano de trabalho de vocês, né? Começa com o concedente do estágio, os dados da concedente, a questão do professor formador, e tem que colocar o nome do professor Guilherme, se eu vou colocar isso no grupo depois também, a questão da questão do processo de vocês, do estágio aí, que ele é o coordenador, e questão do nome completo, da questão da empresa aí, muito, muito simples isso aí. Aí, ficou a parte, acho que é a parte que vocês estão com mais dúvidas, e provavelmente eu acho que eu também, quando fui fazer o estágio a primeira vez, eu acho que isso é bem preeminente que a gente tenha dúvidas a priori e que essas dúvidas também sejam tentar saná-las aqui para vocês. Primeiro, você tem que descobrir qual que é o objetivo do seu estágio, né? O objetivo do estágio de uma empresa, por exemplo, ele pode ser descrever a estrutura organizacional, por exemplo, né? Então, você deve uma questão, por exemplo, de fazer o levantamento de uma área. Vamos supor que o meu objetivo geral seja mensurar o clima organizacional de uma empresa X aí, por exemplo, igual vocês colocaram muito a Câmara Municipal aí de Niquelândia, né? Acho que está quase todo mundo estagiando na Câmara Municipal. Não sei como que vão fazer com a questão do levantamento dos problemas, porque se tiver trabalhos idênticos, obviamente eu vou observar que tem os trabalhos idênticos, né? Vamos supor que vocês vão pegar aí um processo bem simples. Vamos supor que vocês vão mensurar o sistema de compras da Câmara Municipal. Então está escrito aqui no objetivo geral do estágio de vocês no plano, né? Pretende atingir a concedente do estágio um exemplo de mudança da organização social da concedente em qual problema em especial deseja solucionar, que deseja no seu projeto de fazer algum tipo de mudança. Então a primeira coisa que você tem que diagnosticar aí no seu estágio é um problema. Qual é esse problema que está fazendo uma ineficiência do sistema, ou de processo, ou de informações que não fluem dentro do órgão público ou da empresa privada. Se for uma empresa privada, por exemplo, você pode analisar, por exemplo, o atendimento, a satisfação do cliente. Você pode pegar lá, por exemplo, igual alguém foi fazer sobre questão de motos aí, por exemplo, pode pegar lá, analisar o sistema de atendimento da moto fulano de tal, ou você pode aplicar um questionário com atendimento para ver a percepção do cliente. Então, isso vai depender muito do que você quer fazer. Então, geralmente, o objetivo geral do estágio, eu tenho até um exemplo aqui, desculpa aí, vou olhar no computador aqui para ver essa questão. Por exemplo, se a gente for analisar, por exemplo, o objetivo do estágio é capacitar vocês com uma vivência presencial de um órgão público. Mas isso não quer dizer que seja automaticamente uma questão de órgão público, pode ser de uma empresa privada. O importante é conhecer os preceitos da administração, dos quais vocês já estão estudando, estão em um certo período do curso que consegue fazer. Então vamos lá, vamos voltar ao que a gente pretende fazer aqui, por exemplo. Objetivo geral, por exemplo. Você coloca o objetivo geral e no objetivo específico você vai descrever o que você quer fazer no objetivo geral. Né? O que, por exemplo, vamos supor que o objetivo geral meu seja mensurar o clima organizacional da empresa X. Aí lá, embaixo. Lembrando, pessoal, que todo objetivo, frisa isso. Por favor, observa isso que eu estou falando. Todo objetivo geral ou todo objetivo específico devem ficar no verbo infinitivo, tipo analisar, verificar, interferir. Todos esses verbos são verbos no infinitivo. Então, por exemplo, objetivo meu vamos supor que o objetivo meu seja mensurar o clima organizacional de uma empresa X. Lá no objetivo específico, eu vou colocar lá, por exemplo, analisar os processos de gestão de pessoas da empresa, observar a cultura organizacional da empresa, verificar os processos e o tipo de chefia constante na empresa, analisar a percepção dos funcionários quanto à cultura organizacional. Ao mesmo tempo, eu posso colocar também que eu vou fazer uma pesquisa de clima organizacional dentro dessa empresa para descobrir o tipo de cultura que ela tem, certo? Então, assim, a questão do estágio de vocês tem que analisar o seguinte. Primeiro você tem, vou voltar novamente,
Primeiro você tem que diagnosticar um problema que você vai levantar lá na prática do seu estágio. Por que que você vai traçar um objetivo sendo que você não tem um problema? Então você é necessário que você tenha um problema para você conseguir fazer isso acontecer, certo? Aí seu objetivo específico, aqui está escrito assim, ó, passo a passo necessário para se alcançar o objetivo geral. Assim como eu disse, eu tenho o objetivo geral e o objetivo específico é o detalhamento do objetivo geral. Justificativa. Olha lá, ó, ressaltar a importância da proposta contextualizando os problemas que propõe resolver. Então vamos supor que seja um problema de cultura organizacional, na mesma linhagem que a gente vai trazer lá. Você vai colocar o problema que você tem aí e vai justificar por que você está fazendo o estágio em cima disso. Então, por exemplo, você pode colocar lá, por exemplo, que às vezes o problema de crime organizacional é o tipo de chefe, ou é a falta de instrução desse chefe, a falta de conduta moral e ética desse chefe, né? Obviamente que é um pouco mais complicado a gente falar isso, talvez no órgão público, ou numa cidade onde conhece todo mundo, mas você pode colocar isso de uma forma mais suave, sem precisar de ser tão agressivo, né? Porque eu moro em Goiânia e dou aula no interior, eu sei que o interior é cheio de mimimi, né? Cheio de coisas que não pode falar, que não é dita, que não dita, mas a gente tá lá para ser profissional. Então, pode apontar os problemas. Problemas, acho que a gente tem que chegar o dedo na ferida. Principalmente por na Câmara dos Vereadores, que é um lugar, espaço público, aonde nós temos direito de opinar. Eu acho que é até importante acompanhar o trabalho, ao menos desse jeito, vocês vão na Câmara Municipal acompanhar o trabalho dos vereadores, esses tais representantes que nós temos, que são os mais próximos de nós, né? O vereador é o ente, digamos, político mais próximo, mais acessível de todos nós, né? Então, voltando à justificativa, você vai colocar, por exemplo, que a justificativa sua é solucionar o problema, ou vistoriar que esse problema pode ser solucionado, ou propor situação. Então, por exemplo, a justificativa do meu estágio, além do conhecimento adquirido, é tentar propor soluções para o problema tal na Câmara Municipal de Niquelândia em data tal até data tal, aonde foi constatado que os problemas levantados foram esse, esse e esse. Mas foca só num problema só, porque senão fica muita coisa, né? Melhor a gente ser sucinto. Aí, depois você pediu aqui para vocês para fazer a metodologia utilizada, né? Apresenta a sequência lógica esperada, indicadores, aspectos que favoreçam a implementação da proposta, um planejamento, sucesso. Nesse caso aqui, vocês vão pegar alguma ferramenta da administração, por exemplo, para tentar sanar. Vamos supor que o problema seja marketing. Você pode pegar, por exemplo, a análise SWOT. Vamos supor que o problema seja gestão de pessoas. Você pode pegar, por exemplo, uma questão voltada para uma ferramenta da área de gestão de pessoas para colocar a sua metodologia. Se o problema for planejamento, você pode utilizar a metodologia do planejamento estratégico com estabelecimento de metas e objetivos. Ou talvez também um ciclo PDCA do Deming, por exemplo, que provavelmente vocês tenham visto aí. Ou pode, por exemplo, fazer uma estrutura de um organograma que você achar melhor. Vamos supor que seja um problema de clima lá. Vamos supor que a sua metodologia aí seja o seguinte, ó, tá explicando aqui, ó. Os resultados esperados, indicadores e outros aspectos que favoreçam a implementação da proposta. Então, nessa parte da metodologia utilizada, você vai pegar uma ferramenta da administração e trazer ela para dentro da sua metodologia, para você conseguir resolver. Aí vai entrar a parte dos autores. Por exemplo, alguns autores que vocês já estudaram, um Maximiano, um Chiavenato, ou um cara da gestão de pessoas, por exemplo, igual a Limonge, ou um cara do marketing, por exemplo, igual o Kotler, ou, por exemplo, o Cobra, ou, por exemplo, da área de gestão da produção, igual o Slack ou o Correia, dependendo do que você vai fazer. Mas eu acho que é necessário você jogar a metodologia aqui, qual o tipo de ferramenta que você vai utilizar na administração para fazer esse negócio acontecer. Vai facilitar demais o seu trabalho. Sugestão, minha sugestão. Dá uma olhada em alguns artigos de estágio, por exemplo, ou alguns estudos de casos relacionados, por exemplo, na área que você está fazendo. Lê alguma coisa, porque alguém já pesquisou sobre isso e já fez propostas sobre isso. Então é necessário. E aí tem o seguinte, tem a parte dos resultados esperados. Corresponde aos produtos finais, um conjunto de atividades de certo período que apresenta a intensidade das ações de cada meta. Qualifica o modo. Os resultados esperados e conclusões é aquilo que se espera que seu estágio vá concluir. Vamos supor que seja, como a gente está falando de gestão de pessoas, que o problema lá seja o clima organizacional.
Então você vai apontar, o problema lá dentro é o clima organizacional, por isso, e por isso, e por aquilo. Porque eu creio que dessa forma vocês conseguem ser mais sucintos, conseguem fazer um trabalho de melhor experiência, voltada no sentido seguinte: eu preciso de solucionar um problema. Só que tem um detalhe, não se atenha ao que eu estou falando aqui agora, por favor, no sentido seguinte: não, você não está na empresa para resolver o problema. Você está lá para propor uma solução. Se você quiser apresentar isso para a empresa, por exemplo, é notório, é presente, não fique com medo disso não. Às vezes o chefe precisa que alguém olhe esse problema de uma forma especial, não fica com medo não. O administrador tem que propor soluções. Nós ficamos falando que a administração é isso e aquilo, mas quando é que a gente vai solucionar os problemas das instituições? Então propõe solução. Por exemplo, vamos supor que seja um problema de clima organizacional. Propõe qual é a solução do clima organizacional. Melhoria das relações, por exemplo, mais trabalho, tempo de trabalho livre, estabelecimento, por exemplo, de grupos que se comuniquem melhor, né? Então pode ser esse foco aí. E aí, por final aí, que eu creio que seja isso, eu creio que o trabalho de vocês não é difícil de fazer. Mas uma sugestão que eu vos dou: dá uma olhada, por exemplo, tem um monte de trabalho de estágio na internet também, disponibilizados. Dá uma olhada, por exemplo, a sequência do estágio. Não é difícil você fazer, só que tem que pesquisar para vocês conseguirem estabelecer um problema. Como é que eu levanto um problema dentro de uma instituição? Bem interessante isso aqui. Cara, você vai chegar lá, você vai ver que a coisa não está funcionando bem. Na Câmara dos Vereadores, portal de transparência da Prefeitura, funciona? Portal de transparência da Câmara do Vereador funciona? Como é que surgem as leis, por exemplo, do município? Como é que fazem isso? Por exemplo, lá numa empresa privada, como é que eles registram a parte de clientes? Como o marketing é feito? De que forma que as propagandas são colocadas para o cliente? Ou, por exemplo, retorno de serviço, qual tipo de serviço que a empresa presta? O tipo de qualificação do vendedor, o que precisa para ser um bom vendedor, por exemplo? Ou indo mais a distante, por exemplo, se alguém for analisar a coordenação, por exemplo, de uma escola, qual a parte, por exemplo, da coordenação que não está indo bem? É fácil você ver isso. Se você conversar com 2 ou 3 ou 4 usuários do sistema, automaticamente você vai saber que tem um problema ali. É aonde você vai atacar para saber como que resolver isso. Só que eu sugiro o seguinte: todo levantamento de problema tem que ter uma leitura paralela. Não dá para você levantar um problema sem saber o que é. Então você vai levantar um problema, um pouco de gestão de pessoas, você tem que conhecer um pouquinho de gestão de pessoas. Se você vai falar de marketing, conheça um pouquinho de marketing. Sugiro o seguinte: se você está com dificuldade, entra no Google Acadêmico, baixa 2 ou 3 artigos sobre aquele tema específico que você vai ter que fazer. Dá uma lida que te ajudará muito. Porque aí, a partir do momento que você conhece a ferramenta, você consegue diagnosticar. É tipo assim: eu estou com esse papel na mão, né? Ele pode ser uma revista, hipoteticamente falando. Mas enquanto eu não lê-lo, por exemplo, e abri-lo para ter as dúvidas, eu não vou conseguir sanar. Então, eu creio que seja isso. Pessoal, espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu tô lá no Moodle. Tô aqui também no celular. A hora que o pessoal tá mandando dúvidas para mim, eu tô sempre tentando responder. Estou à disposição de vocês para cumprir o melhor estágio possível. Eu já tenho experiência de estágio há uns 7 ou 8 anos orientando presencial. Mas eu creio que essa parte aí não presencial também vai ser muito válida, porque geralmente a gente não acompanha o aluno lá no campo de estágio. Quem tem que fazer esse papel bem feito é vocês e o seu supervisor de estágio, tá bom? Um abraço e boa semana para todo mundo.